Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. E hoje eu tô aqui nesse lugar lindo, paradisíaco, com essa pessoa linda, pra gente contar a história dela. E que história, gente? É história de superação. E como foi a transformação da vida dela com o diagnóstico de câncer? Como que ela recebeu essa notícia? E como que ela passou por isso, né? Conheço a Aline de muitos anos, da época da faculdade, né? A gente não pode falar de datas, né, Aline, para entregar a idade. Não vamos. Mas de muito tempo, e ela é essa pessoa maravilhosa, sempre contagiou todo mundo com essa alegria, né? E agora vai contar pra gente sobre como foi passar por esse diagnóstico de câncer de mama, né? Então é isso, Aline. Só 3? Só 3 pode. Ai, caraca, quando a pessoa tá desorientada já. Então vamos lá para a primeira pergunta. Aline, pelo que eu vi, né, do seu processo, foi uma coisa muito rápida, né? Assim, a gente viu nas redes sociais, você estava bem, né? De repente a gente viu lá aquela imagem impactante, que é você em tratamento oncológico, né? E como que foi lidar com esse diagnóstico rápido, esse choque, né? Fala um pouquinho pra gente como que foi isso. Foi extremamente difícil, né? É surreal. Só para contextualizar, né, nesse processo, a minha mãe, em 2023, foi diagnosticada com câncer de mama. Eu até brinco que lá em casa nós somos dois extremos, né? Ela foi diagnosticada com câncer de mama em 2023, num nível muito elevado já, a doença já estava, assim, visível até. E 3 meses depois a gente descobriu que ela já estava com... Ai. E aí, 3 meses depois da gente descobrir que ela estava com esse câncer, né, de mama, a gente descobriu o câncer dela nos ossos, também num nível bem elevado, assim, da doença. E a partir daí eu comecei a fazer autoexame em casa, né? Eu também comecei a fazer mais exames me cuidando com relação a médicos, né? Eu tava indo no médico a cada 6 meses. Só que durante esse processo que a minha mãe tava com câncer de mama, eu ainda tava amamentando. E eu sempre escutei muito falar, né, que a amamentação segura, que a amamentação ela protege, que, né, ela te ajuda a não ter, né? Então, assim, em maio eu tinha feito exames. Em setembro eu tinha passado por ginecologista, e daí na ginecologista ela me falou assim, Aline, acho importante você passar por um masto por conta da sua mãe e tal, então começa a pensar sobre isso. E nesse meio tempo aí, nessa pesquisa, que eu já tava fazendo de exames, tudo, a minha mãe decidiu parar de tomar a medicação dela, que é a mesma medicação que eu tomo hoje, mas uma medicação que ela tem alguns efeitos muito difíceis colaterais, e que no caso dela, eles eram efeitos assim, que ela não suportou, né? Então, infelizmente, ela parou de tomar a medicação dela. E com isso, ela começou, uma semana ela andava, na outra semana ela já não andava mais, uma semana ela tinha os movimentos braço, perna, outra vez na semana ela já não tinha. A doença, assim, foi muito rápida. E ela cada vez piorando, e eu nesse meio descobri, né, esse nódulo, esse câncer de mama em finalzinho de novembro do ano passado. Foi assustador, é uma... Não, assim, não tem nem como eu explicar o que a gente sente na hora, né? É ver a morte ali na sua cara. É ver que a vida é muito, muito breve, realmente, né? Mas graças a Deus eu descobri no início, né? Eu fiz o autoexame, 5 dias depois eu já estava passando por um mastologista. Ele falou que 80% de chance de ser benigno e 20% de chance de ser maligno. Mas que pelo formato ali, ele achava que talvez fosse maligno. Em 10 dias eu já estava com os exames na mão, tudo, e infelizmente, né, a gente descobriu que era mesmo câncer de mama. E durante esse período a minha mãe foi piorando. Eu não quis contar para minha mãe, né? Esse início, foram poucas pessoas ali que sabiam desse diagnóstico. E desde que eu descobri o diagnóstico, eu pedia para Deus que ele fosse rápido, que esse tratamento fosse rápido, que ele fosse leve e que Deus não me abandonasse em nenhum momento, que ele estivesse sempre ali comigo. E aí, infelizmente, igual eu falei, são dois extremos, porque a minha mãe descobriu, né, a doença já estava muito avançada,
E eu descobri, graças a Deus, bem no início. Então, chegou 6 de janeiro, a minha mãe veio a falecer. E no dia 10 de janeiro eu operei o quadrante, né? Fiz a cirurgia de quadrante. Tava de luto. Tava de luto. Eu não fui na missa de 7º dia da minha mãe, né? Durante o tratamento da minha mãe, infelizmente, eu não pude acompanhar ela em todos os momentos, porque eu tinha que me preparar para a cirurgia. O médico pediu para que eu dormisse bem, para que eu comesse bem, para que eu aguentasse o que viria pela frente, né? E aí, 10 de janeiro eu operei, fiz o quadrante, depois em fevereiro, até então não era para fazer químio, depois fui a uma médica do BP, do Beneficência Portuguesa, uma oncologista indicada pelo meu médico, e ela passou o tratamento que realmente eu teria que fazer 6 quimioterapias, das brancas, né? E depois 15 rádios e depois hormonoterapia por 5 anos. Meu tratamento a quimioterapia em si foi curto, né, o período dela, mas o meu tratamento é um tratamento longo, são 5 anos que eu tenho que ficar tomando uma medicação. Então, mas assim, quando eu descobri, a primeira hora que você olha o resultado, você não acredita, né? Você vai passar. Tava sozinha? Você tava com quem? Eu tava sozinha, na hora que eu peguei o exame, eu tava sozinha, meu marido não conseguiu ir, ele tava numa reunião, mas Deus, como sempre, me surpreendendo. Eu saí dali, já tinha uma amiga me esperando, mais 3 amigas já estavam também na casa dela, e elas me acolheram, elas me explicaram muita coisa, porque são da área, né, da saúde, são médicas, me explicaram muita coisa, e eu até brinco assim, que eu tive as minhas amigas dessa área da saúde, que me deram todo o amparo, tudo que eu precisei. Tive as minhas amigas, que a gente tem um grupo que chama Trezena até, que foram as minhas amigas de oração, que quando eu contei para elas, elas falaram assim, estamos juntos, permaneceremos juntas, e isso vai passar. Tira, filha, senta e tira. Isso vai passar. E os meus outros amigos que me apoiaram, que estiveram comigo, em especial meu marido, que em todos os momentos ele esteve comigo em todos os exames, em todas as consultas principais, né, assim, depois do diagnóstico, que ele nunca me deixou ver um lado ruim, ele sempre, não, vamos pra frente, vamos que isso vai dar certo, a gente precisa estar bem. Ele cuidou da minha mãe como se fosse mãe dele, ele cuidou de mim, das meninas, né? Então, assim, os maridos são essenciais, né, nesse processo. Eu acho que companheiro, né? Ter companhia é isso. Tá bom, agora senta lá. E eu acho assim, e ele lidar com tudo isso estando com medo, né? Porque querendo ou não, a companheira dele que estava ali, né, passando por um processo de uma doença que a gente não sabe como vai ser o final disso, né? Dele tá te dando apoio. E seus amigos também, né? Eu acho que tem essa parte das pessoas, quando vai acolher alguém que está com diagnóstico, de você ter que lidar com o seu medo, né, de perder a pessoa e dar apoio, se manter forte também. Tem essa parte, você foi muito acolhida pelo que você falou, né, pelos amigos, pela família, isso é muito importante, né? Com certeza. E teve um diferencial, assim, que eu acho que foi fundamental também durante o tratamento. Eu nunca falei que eu tinha câncer de mama. Primeira coisa, eu falava, eu estou com um nódulo maligno que eu vou retirar. Eu Tipo nunca... um estado, né? Não é um decreto. Eu não estou doente. Eu tenho um nódulo, eu vou retirar e eu vou fazer um tratamento. Eu nunca me deixei abalar por a palavra. Eu sempre pensei assim, é um nódulo e vai ser retirado, é um nódulo e vai ser retirado. E quando eu retirei, eu falo, eu não estou doente. Eu estou passando por uma prevenção, eu estou passando por um processo que eu tenho que passar por conta do nódulo que eu tive. A palavra câncer, ela gera muito medo, muito desespero. E eu pensei assim, se eu ficar falando essa palavra, a minha cabeça vai... talvez eu entre numa depressão, talvez eu encare isso, né? E eu pedia para Deus sempre, me faz levar isso de uma forma leve, tranquila, me faz encarar isso de uma forma feliz. Não feliz por estar com aquilo, claro que ninguém queria estar, em nenhum momento eu queria estar, mas que eu passasse de uma forma feliz, assim que eu digo, de estar bem, de estar passando por um momento leve. Eu falo que a felicidade tem muito a ver com você ser grato por estar vivo, mesmo passando por uma dificuldade, você agradecer por aquilo, porque você sabe que aquilo vai te transformar em algo melhor. A felicidade está muito mais ligada a isso do que a alegria em si, né? Vou fazer a segunda pergunta, Aline, a respeito das mudanças, né? Eu acredito que teve muitas mudanças, né?
sua aparência, na sua rotina, né? A gente sempre, quem te conhece sabe a questão do cabelo, que seu cabelo era uma parte marcante sua, que eu acho que isso deve ter tido impacto na sua autoestima. Mas qual foi a principal mudança na sua vida que esse diagnóstico te trouxe? Foi a minha fé. Eu me entreguei, né? Eu me entreguei. Jesus sempre falava assim, né? Pelo que a gente lê, né? Não é que eu não vou te dar dificuldades, né? Mas eu vou estar com você no caminho. Né? Não é que a gente vai ser feliz. Te carregar no colo, né? Na pegadas da areia. E aí, mas ele, na hora que eu mais precisei, ele me deu a mão. E eu pedia muito isso pra ele, me dê a mão. E a gente às vezes pede e não se entrega para aquilo, né? Fica com medo. Jesus, eu quero que o senhor me faz isso, mas eu tô aqui no controle. Eu quero ter o controle. E a gente não tem controle de nada. Eu não tenho controle. Quem tem controle é ele. E o meu plano é desse tamanho, o plano dele é muito maior. Né? Eu nunca pensei em estar aqui falando sobre isso, eu nunca pensei. Até meu marido tem brincado comigo, nossa, mas você tá demais, hein? Porque eu nunca pensei que passaria por isso, né? Foi um processo dolorosíssimo. Todo o processo que eu passei de novembro para cá foi muito difícil, né? Eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu pai no meio desse caminho, eu fiz a quimioterapia, eu fiz a radioterapia, eu tive mudanças. Isso sendo mãe de 2 meninas. Isso sendo mãe de 2 meninas. Então, Aline, a fé foi a sua maior transformação. É isso. Com certeza. Foi um divisor de águas, assim. Eu já sou catequista, né? Sou católica. Já, assim, tenho fé em muito. Mas dessa vez eu me joguei, né? Falei, Deus, que seja feita a sua vontade, do jeito que o Senhor quer. Do jeito que o Senhor tem aí. Eu quero fazer. Eu quero que seja feita a sua vontade. Mas eu só te peço uma coisa, Deus. Eu quero criar as minhas filhas. Eu quero ficar com meu marido. O Senhor me deu uma família. E eu quero aqui executar o seu plano da minha família. Eu quero que o Senhor me dê condições de eu cuidar das minhas filhas bem. E eu quero ter condições de viver a minha família. Que é o meu bem, que é o nosso bem maior, né? Mais precioso, né? E com certeza Deus me deu assim um presente, né? Tudo tem um novo. Cabelos novos. Olha, um tanto de preda, gente. Eu acho que foi assim, como você descreveu, a materialização da fé, né? Acho que você sabia o que era fé, agora você teve a oportunidade de viver ela, né? Exato. De viver intensamente, intensamente, todos os momentos. E Deus foi me mostrando assim, ó, tô aqui, em todos os detalhes. Ele é muito do detalhe, né? Deus é muito de detalhes. E ele, em todos os detalhes, ele me mostrava, ó, eu tô aqui com você, eu tô aqui com você. Ele me fez forte, corajosa, ele me fez feliz, assim. Manda pessoas, manda música, manda mensagem, parece que a vida tá conversando com a gente, né? Sim, Incrível, né? Cada vez que eu pensava assim, nossa, hoje eu tô cansada, vinha alguém, vinha alguma coisa e falava assim, levanta, vamos. E assim, os meus amigos não me deixaram me abater em nenhum momento, meu marido não me deixou me abater, a família do meu marido já era minha família, né? Assim, desde quando a gente casa, né? Mas eles foram intensamente a minha família. A minha sogra se tornou uma mãe. Aqui ela já era, né? A sogra já era nossa mãe, né? E é muito lindo ver essa transformação, né? E a fé é isso, né? Como se a gente se jogasse de um abismo e tem alguém que a gente tirasse o controle da vida e sempre vai ter alguém que segura a gente, né? É difícil a gente dar esse salto, né? É muito difícil a gente soltar o controle, ainda mais nós mulheres, que eu falo que a gente sempre quer ter o controle nas nossas mãos e soltar o controle de tudo é muito difícil. Mas assim, a terceira pergunta, eu queria que você falasse, né? Para outras mulheres, para outras pessoas, né, que às vezes passam por um diagnóstico de câncer, né, tem algum diagnóstico, né, que está passando por esse processo, não, como você falou, né, é tipo uma coisa que você está, não é você, você não tem, você está passando por um processo, que recebeu um diagnóstico ou que tem medo, né, às vezes a mãe, como você falou assim, a mãe tem um diagnóstico, né, e tal. O que você diria para essas pessoas agora que está assistindo a gente? O diagnóstico não é um ponto final, né, na nossa história. O diagnóstico é um ponto que a gente... Hoje em dia a medicina é muito evoluída, né? Assim, uma vírgula, né? Ele é uma vírgula ali. Ele é um processo de mudança, realmente, né? A gente passa por ele. Tenho certeza que isso passa. Eu sou a prova viva de que eu
passei, né? Lógico, eu ainda estou em tratamento e vou permanecer por 5 anos, né? É um tratamento longo, mas assim, o pior, graças a Deus, passou, né? Pra quem não tem, cuide-se, ame-se, durma bem, se alimente bem, viva bem, queira o seu melhor, né? Se olhe. Nós que somos mulheres, a gente tem filho, é tão difícil, né? A gente ter Parar tempo, pouquinho, parar. né? Mas se cuide, se olhe, se olhe. Olhe pro seu corpo. Olha ali os pequenos sinais. A doença, ela dá pequenos sinais. Olha os seus pequenos Muita sinais. gente tem medo, né, de se olhar, de se tocar, né? E se você viu que tem algo diferente, corra atrás, sabe? Vá ao médico mesmo, pesquise, não deixa, porque você se descobre no começo, a porcentagem é tão grande de uma cura, né? Então, que as pessoas, elas procurem a ajuda no início. Não deixa igual a minha mãe. Minha mãe deixou demais. Ela sabia que ela tinha um nódulo. Ela nunca tinha contado pra gente. Ela foi contar isso pra mim quando ela tava muito ruim. Então ela sabia que ela tinha um nódulo ali. Se ela tivesse me contado antes, talvez a gente teria. Talvez não, com Às certeza vezes teria por medo, corrido. eu acho que as pessoas têm muito medo de encarar isso, né? Às vezes esconde mesmo as coisas por medo de encarar. Sim, né? porque é assustador. E é pior, né? É muito pior. Se você descobre no início, você tem tratamento, você tem, né, N possibilidades, né? E para quem tá passando pelo processo, tenha fé que vai passar. Ele pode às vezes ser um pouco mais demorado, mas ele vai passar. Ele vai passar. Ele não é fácil, ele é desafiador, ele é dificílimo, ele é doloroso, mas ele passa. E a gente tem que passar ele de uma forma leve. E não é fácil, mas a gente precisa. A gente precisa cuidar da nossa cabeça, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Quem tá em tratamento é importantíssimo, né? Igual eu faço terapia, eu já fazia sempre, agora então eu faço mais. Terapia, fazer o que gosta, né? E você teve, que você tinha me contado antes, a respeito de quando você precisou raspar o cabelo, né? Que foi um momento, assim, que eu acho que para nós mulheres toca, né, nessa questão da autoestima, de como que foi o seu marido também, como que foi essa história? Conta um pouquinho pra gente. Quando eu comecei a quimioterapia, a médica falou, olha, com certeza vai cair, né? Pode ser que você faça essa touca, que é uma touca térmica, pode ser que você faça que segure um pouco, mas muito vai cair. E eu estava muito na minha cabeça que jamais ia cair meu cabelo. Falei, não vai cair, não vai dar tudo certo, vai ficar. Eu falava, não, Deus, eu não quero que as minhas filhas me vejam careca, eu não quero que elas me vejam assim, ruim. Me faz tá bonita, me faz tá bem, me faz tá... A cara da doença, né? Ficar sem cabelo. O ficar sem cabelo tá escrito na sua testa, assim, estou em tratamento oncológico, né? E eu não queria isso, eu queria que eu passasse por aquele processo ali, de uma forma leve, bem, e que ele fosse rápido, mas que eu não queria ter perdido o cabelo, né? A gente não quer nunca, né? Mas chegou um dia, eu fui lavar o cabelo, ele fez um nó enorme. Cabelo, assim, metade do meu cabelo fez um nó. E eu não queria que minhas filhas vissem, né, o cabelo caindo, mas a primeira pessoa que chegou no banheiro estava sentada chorando. Foi a minha maior, a Alice. E ela chegou e falou: "Mãe, olha o tanto de cabelo que caiu". E eu falei pra ela: "Filha, aconteceu o que a gente não queria, né? Que isso poderia acontecer, que caiu o cabelo da mamãe, e infelizmente a mamãe vai ter que raspar o cabelo". E ela olhou pra mim e falou assim: "Eu não quero que você raspe". Eu falei: "Mas não tem escolha. E a beleza nossa não tá". Helena, para que você vai bater no seu mãe, filha. Conta até 50. E eu falei pra ela, eu falei, a beleza da gente não tá no cabelo só. A minha beleza não tá só no meu cabelo. A minha beleza tá em mim. Então, assim, a gente não pode achar que a beleza tá no cabelo. Então, eu vou precisar raspar o cabelo. E aí, um dia antes de eu raspar meu cabelo, meu esposo raspou o cabelo dele. Chegou em casa e falou assim: "Pronto, raspei. E nem foi tão difícil. Amanhã é você". E eu passei a noite inteira pedindo pra Deus, né? Pra Deus me dar força. Imagina. Me fazer assim, fica bem. Me fazer ficar bem. E eu cheguei lá no cabeleireiro, no Murilo, e eu falei assim: "Murilo, hoje eu vim raspar", que eu já tinha cortado um pouco, né? Eu falei: "Olha, eu vim raspar". E ele: "No seu tempo, amiga. No seu tempo". Aí eu falei pra ele: "Pode começar, pode começar". E eu fui rezando, Deus foi me acalmando, e ele foi me fazendo rir, meu marido foi me fazendo rir. O mais legal de tudo isso, meu marido estava careca e o Murilo é careca.
E a hora em casa. que terminou, eu tenho até uma foto que eu postei Eu esses vi, dias, eu vi. nós 3 carecas, e eu olhei e falei, nossa Deus, o Senhor me deu um cabeleireiro tão maravilhoso, me deu meu marido aqui do meu lado. E eu saí de lá, coloquei um lenço na cabeça, fiz uma maquiagem, falei, e agora vamos? Só que o lenço é muito quente, e as pessoas me olhavam com cara de piedade, assim, parecia que, meu Deus, parecia que eu tava realmente ruim, né, que eu tava, parecia que eu tava acamada, parecia que eu tava doente. E eu peguei e falei assim, uma semana depois, eu falei, não vamos usar esse lenço, não. Arranquei o lenço e falei assim, ó, eu vou sair sem lenço. E quando eu saí sem lenço foi quando realmente ninguém me olhou com cara de piedade. Acho que as pessoas me olhavam assim, nossa, como ela tá diferente, né? Helena, filha, tira a mão do celular, filha, senão não dá. Pega lá o sapato. Ó, Pega lá seu sapatinho e põe as pedrinhas. Põe pra gente ir embora. Já limpa seu sapato pra gente ir embora. E quando eu saí sem assim, o lenço, como foi legal. As pessoas não me olhavam assim, tipo... Coragem, né, Aline? Tipo assim, vou mostrar coragem. Eu acho assim, que você mostrou a sua coragem quando você tirou o lenço. E aí isso passa, eu falo que a autoestima tem muito a ver do como a gente se vê. E a partir do momento que você estufou o peito e falou, vou mostrar, você passou isso através do seu olhar, da sua energia para as pessoas pararam de te olhar de uma forma, né? E eu pedi pra Deus me faz bonita, sim, durante o tratamento, e caiu minha sobrancelha, e caiu o cílio, e assim, eu fui me achando bonita, realmente. Lindo! E, gente, pra quem tá descobrindo, olha, tenha calma, preste atenção em todos os detalhes que Deus vai colocando na sua vida, e principalmente procure médicos bons, procure pessoas que vão te ajudar, tem amigos que vão te ajudar, não escuta coisas ruins, não escuta. E dê o seu melhor pro tratamento. O tratamento, ele é um aliado nosso. Ele não é algo que a gente tem que ver assim, nossa, eu vou fazer quimioterapia. Não, que bom que tem a quimioterapia. Que bom que eu tenho a minha medicação. Que bom, eu também que bom que eu tenho hormonoterapia. Que graças a Deus eu tenho a cirurgia. Graças a Deus eu tenho as medicações. Com essa mensagem linda, a gente vai encerrar. Vou chamar as meninas. Vem, Helena. Vem aparecer. Vem, Alice. Vem, Alice. Vem. Não Meu querem. Deus, uma dormiu. Vamos dar tchau pras pessoas? Olha lá, olha lá. E essa aqui tá suja. Vamos dar tchau, gente. Muito obrigada. Ui, a gente morreu de medo de cair ali. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada a vocês que ficaram aqui com a gente, que acompanharam, que essa história da Aline possa chegar aos ouvidos de quem está precisando dessa injeção de ânimo, de vida, essa lição de vida, que a Aline sempre foi essa pessoa com brilho no olho, e agora o brilho dela tá mais lindo ainda. E que você cumpra o seu papel, que é mostrar a sua história para as pessoas. Só a sua história já é muita coisa mesmo. Então continue com essa missão. Obrigada. De mostrar para o mundo que é possível você passar por tempestades e passar e ver coisa boa depois. Essa pode ser a sua missão da agora para frente, que você renasceu, você passou por um 2025 com 2 perdas, do seu pai, da sua mãe, um diagnóstico de câncer, tendo 2 filhas, tendo marido, tendo uma mudança de estado, né? Então, assim, começou uma nova vida. Que essa vida comece agora com muita luz, assim como essa luz que você trouxe desde que você nasceu, assim, que é dentro do seu olhar, que você consiga iluminar mais e mais pessoas, tá? Que essa entrevista seja um pouco disso. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima.